Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus, aleluias. Mais um momento aqui na presença do Senhor. O Senhor colocou a palavra no meu coração, igreja, para esta hora, e eu quero estar compartilhando. Encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 19, versos 8 em diante. É a passagem onde o profeta Elias, ele se esconde em uma caverna, fugindo ali da presença da Jezabel, que é a esposa de Acabe, uma mulher malvada, cruel, que não aceitava ouvir, aleluia, as mensagens que Deus entregava através do profeta Elias. Ela queria ouvir a mensagem que agradava o seu coração, aleluias, e ela tinha os profetas delas, os profetas de Baal, e o profeta Elias fez um desafio ali, e Deus honrou a vida do profeta Elias, mandou fogo do céu, e o profeta Elias matou os profetas de Baal, e os profetas que profetizavam que Jezabel gostava de ouvir. E Jezabel não se agradou e perseguiu o profeta Elias. E Elias fugiu para o monte Horebe, e ali ele se escondeu em uma caverna. Vamos ler aqui, no versos 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Igreja, só que quando nós lemos esse versículo aqui, onde Elias conversa, falando o que ele estava sentindo, aleluias, nós vimos que ele não está falando somente da perseguição de Jezabel. Ele está falando assim: olha, os filhos derribaram os teus altares, mataram os profetas. Então ele estava cansado. Esse versículo demonstra um cansaço do profeta, porque ele profetizava, muitas das vezes ele ensinava, e muitas das vezes o povo não se arrependia, o povo não queria ouvir. E depois de tantos sinais, o profeta Elias acreditava que o rei Acabe e Jezabel iam, aleluia, se arrepender das suas atitudes e voltar para o Senhor. Glória a Deus, mas mesmo assim eles não quiseram. Muito pelo contrário, eles tentaram matar o profeta Elias. Então, igreja, quando o Senhor colocou esse versículo no meu coração, é que existe muitas pessoas, que muitas das vezes deixam aquilo que o Senhor entregou, um ministério, talvez uma unção, aleluia, e entram numa caverna por cansaço, por desgaste físico, emocional, muitas das vezes não é compreendido, muitas das vezes não tem as respostas que tanto queria, muitas das vezes sofrem perseguições e entram em uma caverna. Elias foi ali literalmente para uma caverna. Caverna é um lugar escuro, é um lugar deserto, não tem ninguém, mas Elias precisava, aleluia, daquele afastamento. Mas Elias sabia que Deus estava com ele, Elias sabia que Deus não tinha abandonado ele, que o tempo ainda não era terminado, porque ele sabia a missão que Deus entregou para ele. Ele só estava cansado, igreja. Ele só estava sem força, ele só estava querendo, aleluia, deixar um pouco tudo que estava acontecendo, naquela cidade ali, aleluia, e se isolar. Mas o que eu acho lindo, igreja, mesmo ele fugindo para a caverna, aleluia, ele sabia que Deus ia ter um encontro com ele, ele sabia. Sabe por quê, igreja? Porque ele fala bem aqui, olha só. O Senhor aparece aí no versos 11 e disse, e ele diz: sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. Elias não quis morrer, não. Se ele quisesse morrer, ele tinha tirado a sua própria vida. Não, ele só queria descansar. Ele só queria um tempo para ele. Amém? Ele só queria se afastar um pouco daquele povo. Aleluia. E o Senhor falou: sai para fora perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Aí foi quando o Senhor se apresenta para Elias, colocando ele para fora, colocando ele de pé e falando da missão que Deus tinha com ele. Aleluia. Deus não abandonou Elias, apesar do silêncio de Deus, que muitas das vezes o silêncio de Deus
Passa na nossa mente que o Senhor nos abandonou. Pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Ainda que essa viesse a se esquecer, todavia o Senhor não se esquece de nós. O nosso nome está gravado na palma da mão do Senhor. Então Elias sabia de tudo isso, mas Elias queria ficar um pouco só. Queria se afastar, estava cansado de falar, estava cansado de profetizar. Ele, aleluia, orou por tantos sinais e ninguém acreditou ali. O povo ficou em dúvida, Jezabel querendo matar ele. Então ele foi para essa caverna. E muitas das vezes nós somos assim também, igreja. Muitas das vezes quando a resposta não chega, quando passamos lutas, batalhas, perseguições, muitas das vezes afrontas, muitas das vezes sofremos decepções, levamos um não de Deus ou o silêncio do Senhor, nós também queremos entrar em uma caverna, né? Nós também queremos nos isolar, nós também queremos nos afastar, nós também não queremos mais falar com pessoas, né? Querendo ficar quietinho, mas o Senhor está falando para todos nós: ei, sai para fora. Passou o terremoto, Deus não estava. Passou o fogo, Deus não estava. Aleluia, mas depois Deus passou numa voz mansa e suave para falar com todos nós: ei, sai para fora. O próprio Deus, aleluia, o próprio Senhor, aleluia, foi atrás de Elias, porque Deus sabia onde estava Elias. Deus contava com Elias. O ministério de Elias ainda não tinha terminado. Muitas das vezes nós pensamos: se o Senhor está em silêncio, eu posso parar. Não, não pode parar. Nós não podemos parar de dar fruto, igreja. Olha o que o Senhor fala aqui no verso 18. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Aí ele explicou novamente, né? Ele diz: tenho sido de extremo zelo pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho. Tá vendo? Não era só por causa da perseguição de Isabel que ele se escondeu. Ele estava triste pelo povo, porque o povo deixou o conserto, porque o povo não queria voltar para o Senhor, porque o povo não queria se arrepender. Elias estava triste, Elias estava quebrantado, sofrendo verdadeiramente pelo povo, pelo que o povo fazia. Depois de tantos sinais que Deus se mostrava, que Deus fazia, o povo não queria saber do Senhor. Continuava nas práticas dos erros, né? Então Elias falou: olha, o povo deixou o seu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, busca a minha vida para me tirar. Mas ele achava que só ele que tinha ficado ali. Ele achava que só ele que estava obedecendo a palavra do Senhor corretamente. Só ele que estava se esforçando. Não, olha o que Deus falou para o profeta. E o Senhor lhe disse: vai e volta para o teu caminho. Ou seja, a obra ainda não terminou, Elias. Tem vidas ainda lá. Volta para o teu caminho. Aleluia. Volta a fazer, aleluia, o que eu ordenei a você a fazer. Volta, Elias. Tem pessoas ainda que precisam ouvir a minha palavra. Volta, Elias. Você não ficou só. Olha como o Senhor fala com ele. Aleluia. Volta pelo teu caminho para o deserto da Mag e vem e unge Azael rei sobre a Síria. Ou seja, você ainda vai ser usado para levantar pessoas. Também a Jeiel, filho de Nissim, ungirás reis de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meon, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Joel. E que escapar da espada de Jeiel, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Aleluia. Elias estava achando que ele estava só. Olha quantos Deus fez ficar, quantos profetas ainda tinham, né? Que obedecia a Deus, que ama a palavra do Senhor. 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Às vezes nós pensamos assim: ninguém quer ouvir a voz do Senhor. As pessoas não querem obedecer. Não obedecem sim. Tem pessoas que praticam a palavra assim. Tem pessoas que ainda querem ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor, a sã doutrina, aleluia, os ensinamentos de Jesus Cristo, as exortações, as edificações, os consolos vindo da parte do Senhor. Deus está falando aqui na palavra dele que tem muitas pessoas que não se dobram a Baal. Então por que nós queremos parar? Por que nós queremos desistir? Por causa da perseguição, por causa da afronta. Existe um tempo para todo o propósito do Senhor. Às vezes nós queremos que aquela pessoa se converta, né? E às vezes a gente fica: por que o Senhor está falando, né? Mas não é por força, é pelo Espírito. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Mas nós temos que continuarmos a dar fruto para o Senhor. Olha o que o Senhor fala aqui no Evangelho de Mateus, igreja. Aleluias. Evangelho de Mateus, capítulo 13,
versos 27 em diante. A parábola do trigo e do joio, né? Uma parábola, o homem plantou ali o trigo e o inimigo veio e semeou joio. Aleluia, e olha o que fala aqui. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente, por que tem então joio? Aleluia, ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: que queres, pois, que vamos arrancá-lo? Igreja, todos nós sabemos que o trigo e o joio, eles são muito parecidos, né? Se você olhar os dois assim, são semelhantes, mas o que faz a diferença do trigo e do joio, aleluia, são os frutos que tem ali dentro, a sementinha. O joio não tem a semente, mas o trigo tem. Mas olha, então o Senhor começa a falar aqui, né? Porém ele lhe disse: não para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiramente o joio e atai-os em molho para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então o trigo que está dando fruto é para juntar no celeiro, mas o joio é para, aleluia, lançar no fogo. Igreja, quando nós voltamos ali na passagem do profeta Elias, ele era um homem de Deus. Ele era um trigo, só que ele parou de dar frutos. Aleluia, ele foi se esconder na caverna. Quando nós paramos de dar frutos para o Senhor, aleluia, nós também nos tornamos joio, sabia? Porque o Senhor nos chamou para darmos frutos. Jesus é a videira verdadeira e o Pai o lavrador. Toda árvore que não produz frutos é arrancada. Ou seja, se nós não estamos produzindo, o Senhor vai nos arrancar fora. E Elias não estava querendo produzir mais. Elias se escondeu na caverna porque ele não estava contente, ele estava desanimado, ele estava entristecido e ele não queria produzir mais. Aleluia, mas o Senhor foi até Elias porque o Senhor ama Elias, assim como o Senhor te ama e assim como o Senhor me ama. E Ele está dizendo para todos nós: ei, não é tempo de nós pararmos, não é tempo de entrarmos numa caverna. Nós temos que continuarmos a dar frutos para o Senhor, porque se nós paramos, nós automaticamente nos tornamos joios. Se nós paramos de orar, se nós paramos de interceder, se nós paramos de meditar na palavra, ainda que estejamos cansados, nós temos que ir até Jesus. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Jesus diz para nós: coloca sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Glória a Deus, o Senhor cuida de nós. Então nós não podemos parar, ainda que estamos desanimados, ainda que tenhamos passado lutas, adversidades, nós temos que sair dessa caverna. Aleluia, que muitas das vezes nós mesmos vamos entrando, né? E o Senhor está falando para todos nós: ei, sai dessa caverna. Lá no Salmos, igreja, 126, versos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Então nós não podemos nos entristecer, achando que nós estamos plantando e nós não vamos colher. Todos nós estamos colhendo. Às vezes você está colhendo na sua casa, às vezes você colhe na vida de um filho, às vezes você colhe no seu casamento, às vezes você colhe, aleluia, no teu trabalho, às vezes você está colhendo na tua saúde, mas nós estamos colhendo. Às vezes tem vida se voltando para Cristo por causa de um louvor que você coloca, uma mensagem que você transmite, um abraço que você dá, uma oração, uma intercessão que muitas das vezes Deus te usa. Aleluia. Então por que nós queremos continuar na caverna? Por que nós queremos parar de dar fruto? Por que nós queremos ser joios? Não, vamos continuar sendo trigo. Glória a Deus, aleluias. E para finalizarmos, igreja, aleluias, no livro de 1 ao Coríntios, aleluias. 1 ao Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Então tudo que Elias estava fazendo não era vão no Senhor. Tanto é que até hoje, né, tem esses testemunhos de fé através da vida do profeta Elias. Amém? Tudo que nós fazemos, igreja, tudo, até aquelas coisas que muitas das vezes, né, o mundo não vê, mas Deus vê.
você faz em oculto não é vão no Senhor. Tudo que você faz não é vão no Senhor. Então não tem por que você querer parar. Não tem por que você querer desistir. Deus é contigo. O próprio Senhor visitou o profeta Elias. O Senhor está nos vendo sim. O Senhor vê as suas orações, suas intercessões. O Senhor vê, aleluia, o seu clamor. O Senhor vê o louvor. O Senhor vê a palavra que muitas das vezes você entrega. O Senhor vê o abraço que muitas vezes você dá. Talvez o homem não vê, mas Deus vê. Então continue, porque o teu trabalho não é vão no Senhor. Não pare de dar frutos, tá bom? Porque a árvore que para de dar fruto, ela seca, igreja. Ela vai secando espiritualmente. E o Senhor não quer que nenhum de nós nos secamos, nenhum de nós nos perdemos, que nós continuemos na caminhada, que nós continuemos nesse caminho, aleluias, estreito, aleluias, nessa porta, caminho apertado e na porta estreita, amém? Igreja, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Tenham todos uma ótima noite, fique na paz do Senhor Jesus, um sono do justo, um sono reparador para todos nós, e assim, quando o Senhor permitir, eu volto, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz, igreja.